Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías. Isaías 53, versículo 4. Até o versículo 7. Isaías 53, versículo 4, até o versículo 7. Quem achou, possa dizer amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, e ele não abriu a boca. Até aqui a leitura. Que Deus aplique em cada coração. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Através dessa passagem, os irmãos podem perceber o relato daquilo que o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio e tudo que ele passou. A missão a qual ele veio cumprir, sendo enviado pelo Pai. A Bíblia nos diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E de que maneira Deus demonstrou esse amor? Deus demonstrou o seu amor fazendo com que o próprio Filho viesse a este mundo, se humilhasse, porque Jesus, irmãos, é a própria palavra de Deus. No livro de João, no capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra. Então a palavra foi enviada em forma humana. Jesus veio e tomou a forma humana e se humilhou. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, como está lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 em diante. Fala que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, e achado na forma humana, se entregou por nós, se humilhou, sofrendo a morte na cruz do Calvário, a morte de cruz. Então ele sofreu tal humilhação por nós. Aqui no livro de Isaías, inclusive, é o profeta do Antigo Testamento, que é conhecido como o profeta messiânico. Por quê? É o profeta que
que relatou nas suas profecias acerca do Cristo. Era para todos, inclusive em Israel, terem essa passagem como referência ao que Jesus representou, ao que Jesus passou. Porque o profeta, ele diz lá, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quer dizer, à vista dos homens, Jesus foi tido como uma pessoa que estava sendo afligido pelo próprio Deus. À vista dos homens, as pessoas estavam dizendo: esse homem é um oprimido. Mas ele estava ali nos substituindo. Diz aqui, ele levou sobre si e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. As nossas transgressões foram postas sobre ele. Por isso que nós ensinamos à igreja que você não deve caminhar se sentindo um condenado. Você não deve mais caminhar cabisbaixo, como se você não pudesse nem falar com Deus. Você não deve mais se sentir culpado e sentenciado à perdição, porque o castigo que nos dá a paz foi colocado sobre ele. Então o profeta diz aqui: ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Você sabe o que é moído? Imagina aquela moedora de carne. Você pega um pedaço de carne inteiro, joga dentro dela e começa a moer. Quando sai do outro lado, a carne sai toda esmagada, triturada. A Bíblia diz, e o profeta usou esse termo: Jesus foi moído por causa das nossas. Pastor, eu sou um pecador. Ah, é? Creia no Senhor Jesus de todo o teu coração, e todos os teus pecados já foram lavados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que ele derramou na cruz do Calvário. Porque ele foi traspassado, ele foi moído por nossas transgressões e por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo. Quer dizer, a Bíblia está dizendo, irmãos, que para nós termos paz, nós tínhamos que ser castigados. Mas só que o castigo que era sobre nós estava sobre Jesus. Amém, igreja? Amém. O castigo que nos dá a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse termo pisaduras está dizendo aqui a humilhação que ele sofreu. Nós fomos sarados. Nós fomos curados. Nós fomos restaurados. A nossa alma, o nosso coração, o nosso ser, tudo quanto é culpa, tudo quanto é transgressão, tudo quanto é pecado, tudo quanto é coisa de condenação que estava dentro da gente, amado, o Senhor nos libertou por meio de Jesus Cristo, pagando o preço na cruz do Calvário. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho,
Isso aqui era o caminho de todos nós. Andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O próprio Deus fez que as nossas iniquidades caíssem sobre Jesus Cristo. Está entendendo por que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Aí ele prossegue dizendo: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Sabe por quê, irmãos? Toda aquela humilhação, todas aquelas dores, todo aquele fardo pesado das nossas culpas foi colocado sobre ele, mas ele não abriu a boca, porque ele veio, e como diz aqui em Filipenses 2, ele se tornou obediente. Filipenses 2, só para você ter uma ideia do que diz aqui, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim: tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, olha bem o versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Veja bem que o próprio Senhor, ele se humilhou. Ele não foi humilhado. Ele a si mesmo se humilhou. Veja bem o que ele diz aqui. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O salmista fala sobre as portas serem levantadas para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Um Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Levantai-vos, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Foi assim que o nosso Jesus foi glorificado. Foi assim que o nosso Jesus foi assunto ao céu e foi glorificado. Hoje ele está à destra do Pai intercedendo por nós. E até o dia da sua vinda, nós estamos o adorando na beleza da sua santidade, reinando nessa vida através desse nome que foi exaltado acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração para todos sempre. Levante a sua mão e diga: louvado e exaltado seja para sempre o nome maravilhoso, poderoso, soberano do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra, toda
Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus e aplauda o Senhor.